Olá pessoal, aqui é o Vitor e hoje a gente vai discutir se vale a pena você comprar um computador com Linux, se vale a pena você aprender Linux para o seu dia a dia, para o seu trabalho e se você vai ter que escolher entre o Windows e Linux. Esse vídeo aqui é mais um bate-papo, vou trazer um pouco de história para você, vou trazer um pouco da minha experiência e você vai sair daqui com muito mais informação para saber se vale a pena ou se você pode comprar um computador com Linux. Preste muita atenção, porque tem vezes que você pode se decepcionar, às vezes o seu trabalho exige que você tenha o Windows no seu computador e às vezes tem coisas que funcionam muito melhor no Linux do que no Windows e tem coisas que só funcionam no Linux e vice-versa, obviamente. Então você vai entender um pouquinho melhor nesse vídeo sobre fazer as suas escolhas em comprar computador, instalar sistema operacional e vai depender muito do que eu vou te passar por aqui. Tem uma história muito legal por trás disso. Antes de eu compartilhar o conhecimento, eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho para receber as notificações e se você quiser, você pode mandar uma mensagem lá na rede vizinha. Aqui embaixo estão os endereços. Fique ligado e fique ligado nos comentários, porque quando tem uma dualidade, tipo Windows e Linux, a gente tem sempre bons comentários, você aprende bastante nos comentários também, além de se divertir com o pessoal se batendo. Para contextualizar você, o Windows ele é bem antigo, ele é um produto antigo. Pense que ele nasceu lá na década de 80. Antes disso, a Microsoft já tinha o DOS, que se você não conhece, não sabe o que é aquela tal tela preta que as pessoas têm e as pessoas têm medo no Linux, aquela tela preta onde você digita comando, ela existiu antes do Windows. Então, contextualizando você ainda mais, na época que os computadores PC estavam começando a bombar, o PC aqui não é Mac, né? Então você tinha um Mac e tinha um PC, que é o Personal Computer, por isso que chama PC, o computador pessoal. Então você tinha as duas marcas, Mac e o PC. O Mac e o PC, eles não tinham interface gráfica. O Steve Jobs visitou a Xerox, que se você for ver o termo em inglês é Xerox, e a Xerox, essa mesma marca de impressora, de Xerox, de bater cópia, ela era uma empresa muito inovadora na época. Ela desenvolveu, ela criou o mouse e criou a interface gráfica. Então, ao invés de você digitar um comando gigante para copiar um arquivo, um comando gigante para imprimir um negócio, você só precisava clicar em ícones na tela. Então, tinha o ícone de imprimir, tinha o ícone de arrastar um documento, arrastar um arquivo de um lugar para o outro. Na época, de repente, do HD para o disquete. Então, você tinha ali uma facilidade. O Steve Jobs copiou a Xerox, na Apple. E se você não conhece, o Steve Jobs era o dono da Apple, o cara que criou o iPhone, por exemplo, ou pelo menos o idealizador do iPhone, né, quem trouxe o iPhone ao mundo. E o Bill Gates, dono da Microsoft, meio que copiou a Apple. Então ele viu o negócio da Apple funcionando, ele copiou e criou o Windows. O Windows é o que você tem hoje. É um software com janelas. Você pode abrir, fechar janelas, você pode arrastar. E o Windows e o Mac, eles têm a mesma origem, que é a Xerox da época. Essas empresas cresceram muito, ganharam muito dinheiro. O Bill Gates foi o homem mais rico do mundo por muito tempo. Nesse meio caminho, existia uma galera lá no Vale do Silício, que é onde as pessoas desenvolvem essas tecnologias, ou pelo menos ainda desenvolvem, muitas das empresas de tecnologia estão lá. Então passou um pouco um tempo, o pessoal começou a desenvolver o Linux. O Linux ele veio como uma espécie de rebeldia em relação aos sistemas particulares ou sistemas privados. Eles eram de código aberto. Vou já te mostrar aqui a diferença. No Windows, por exemplo, se você quiser programar o Windows para fazer outras coisas, se você quiser redistribuir o Windows, você não pode. O Windows é da Microsoft. A Microsoft desenvolveu o Windows. Tanto que tem gente que paga multa por usar software pirata, tem gente que tem problemas com licença da Microsoft, tem vários tipos de licença. Tem licença que é só para pessoa física, tem licença que é para pessoa jurídica. Tem toda uma burocracia que a empresa inventa, obviamente, para ganhar mais dinheiro, para ter mais mercado, para poder acessar as coisas. O Mac é a mesma coisa. O Mac ele é proprietário da Apple. A Apple desenvolve o Mac. Então, você tem pouca flexibilidade de mexer nisso, porque se você talvez mexer, a Microsoft ou a Apple te processam e já tem um monte de cases no mundo inteiro, principalmente da Apple, de se você mexeu ali no sistema operacional da Apple, eles vão atrás de você. É bem comum. Acontece isso mesmo, tá? Claro, eles estão protegendo a propriedade intelectual deles. O Linux, por outro lado, ele veio contra esse movimento de propriedade. Bora criar algo livre para que as pessoas possam mexer, as pessoas possam alterar e as pessoas tenham acesso ao código-fonte. O código-fonte é isso, né? Você, num ser humano, por exemplo, você tem o código genético,
que aquele código genético representa o ser humano final. Então você tem olho verde, você tem olho azul, você tem olho preto, você tem cabelo branco, você tem cabelo louro. Isso é o seu produto final, digamos assim. O software é um produto final de um código. Então você programa aquele código, ele gera o produto final para você. Entre num site qualquer pelo computador, aperte Ctrl U. Você vai ver o código daquele site. Aquele código gera o site para você. Vai perceber que tem coisas do site naquele código. Então isso, o código-fonte é algo que gera o produto final. Então no Linux você tem o código aberto normalmente não sempre, né? Você tem um código aberto. No Windows, no Mac você tem um código fechado. Então no Linux você tem uma baita comunidade criando novos produtos, modificando o Linux pra caramba. E é por isso que tem um monte de distribuição Linux. Você vai ver o Ubuntu, Kubuntu, vai ver o Debian, que o pessoal aqui no Brasil chama de Debian. Você vai ver, sei lá, tem um monte de Linux. Inclusive tem uns brasileiros. Eu lembro na época de ter usado o Kurumin, que é um Linux, distribuição Linux, feita por brasileiros para o Brasil. Linux é legal porque você consegue adaptá-lo para a sua necessidade. Normalmente, esses servidores de internet são com Linux. Inclusive tem aquela piada, eu posso colocar aqui para você agora. E pai, do que é feita a nuvem? Ah, a nuvem é feita de servidores Linux. E é verdade. Na maioria das vezes, quando você vai acessar um serviço de internet, você vai acessar um site, você vai fazer qualquer coisa que transaciona com a internet fora do seu computador, certamente deve ter pelo menos um servidor Linux ali no caminho. Então vai da necessidade de você aprender Linux ou não. Se você for trabalhar em escritório, você quer imprimir coisas, você vai ter que estar trocando arquivos o tempo todo, principalmente arquivo de texto, tá? Excel nem tanto. Hoje você tem alguns competidores legais para o Excel. Certamente eu vou te aconselhar a ter o Windows com o Office. É o basicão para todo mundo. Ah, eu vou trabalhar em escritório, eu vou trabalhar com financeiro. Windows com Office, até porque, às vezes, como você compra, né, uma tecnologia proprietária, é capaz que você possa ter um suporte daquela empresa que você está comprando. Então, se você assina o Office 365, você contrata da Microsoft, pode ser legal, pode ser melhor você ter o Windows ou o Mac, né, funcionando da mesma forma. Às vezes você pode até ter um Mac e você ter o Office. Então, se você for trabalhar e você tiver coisas muito específicas de Windows, ou você vai trabalhar com muita gente que não entende de tecnologia, se você inclusive entende pouco de tecnologia e sabe que não vai precisar entender ao longo da vida, use o Windows. Para quem é de tecnologia, acho que esse vídeo aqui nem precisa, você nem precisa ver esse vídeo. É muito bom que você tenha os dois, por exemplo. No meu computador, eu que trabalho com tecnologia, tenho os dois. Eu tenho o Windows e tenho o Linux. Normalmente, nos vídeos que você vai ver aqui no canal, eu uso o Windows porque eu sei que a maioria das pessoas usa o Windows, elas vão se identificar com os vídeos que eu gravo. Mas tem vezes que a coisa só funciona no Linux. Então, você vai ver aqui no canal um ou outro vídeo feito com Linux, mas no meu dia a dia eu uso metá-metá. Metade Windows, metade Linux. O Windows eu uso para edição de vídeo, eu uso para algumas coisas que só funcionam no Windows. No Linux, eu uso para desenvolver software, eu uso para testar serviço, eu uso para clicar em algum link que eu acho que pode ser útil para mim, mas eu desconfio. Então, alguém mandou um negócio novo, um software novo, baixa esse software novo aí, baixa esse código-fonte, baixa esse negócio aqui. Eu normalmente tento com o Linux, tá? Porque o Linux tem menos vírus, porque tem menos gente que usa Linux. Então, se você vai trabalhar com tecnologia, você vai fazer alguma coisa na área de tecnologia, você usa Linux. Bora voltar aqui para o computador que você quer comprar. Se você, como eu falei, for ao mercado, vai querer mostrar isso para muita gente, você só sabe usar o Windows, eu te aconselho a usar um computador com Windows. Compre o seu notebook com uma licença extra de Windows. Vai pagar um pouco mais caro, vai, mas você não vai se arrepender, não vai ter que comprar por fora. Se você acha que quer conhecer alguma coisa, se você vai fazer pouca coisa, tipo assim, do dia a dia, né? Você vai só acessar a internet, não tem conhecimento nenhum, estou dizendo, tá? Então você tem menos conhecimento, não manja de tecnologia, você só vai acessar a internet, você só vai imprimir uma coisa ou outra, você pode usar Linux e você pode acessar tudo na nuvem. Hoje dá para ter até o Office na nuvem, então você pode fazer. Agora, se você vai ter a carreira de tecnologia, você quer estudar a tecnologia, aí você pode ir só para o Linux, ou você pode ter os dois. Toda vez que eu ensino aqui no canal a pessoa que tem dinheiro, se você tiver grana, compre os três. Tenha os três. Tenha o Linux, que é de graça, tenha o Windows, e se você tiver, tenha um computador Mac. Sempre funciona porque você vai aprender tudo e vai ter o melhor dos três mundos. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Yeah.